Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos retornando com o Momento da Doutrina. Nós vamos continuar com o assunto que temos tratado até agora, que é a Igreja Corpo de Cristo, depois da vinheta. Nos programas anteriores, nós começamos a falar e mostrar dentro da palavra como a igreja funciona. E nós começamos então a mostrar uma das doutrinas básicas da igreja, do seu funcionamento, que é corpo. Abordamos vários aspectos. É claro que a expressão corpo depois foi usada pelo apóstolo Paulo, mas antes a forma de atuação da igreja, trazendo a igreja para essa conclusão do apóstolo Paulo, foi tudo aquilo que nós já discutimos nos programas anteriores. Hoje, nós vamos abordar o início da igreja, a fase inicial da igreja, como a doutrina de corpo, ela prevaleceu e foi importante no início da igreja. Para falar do início da igreja, nós temos que falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi um desdobramento de um tratado que foi escrito pelo evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e depois, numa segunda parte, ele escreve então o livro de Atos. Não havia uma separação entre os dois livros, porque Lucas está escrevendo a Teófilo. Há muita gente aqui, entre aspas, porque isso são especulações. Mas esse irmão Teófilo não existiu. É porque Lucas estava escrevendo a uma figura. Theos, Deus, Philos significa afinidade. Então, aqueles que eram ligados a Deus, então era a igreja. Mas isso tudo é conversa. Vamos partir, de que o Teófilo tenha sido mesmo um irmão. Lucas escreve esse tratado mais ou menos um pouquinho depois do ano 70. Ou seja, praticamente quase na mesma época que foram escritos os evangelhos. Os outros evangelhos, o primeiro foi o de Marcos, depois Mateus, o terceiro de Lucas e o último de João. No começo do segundo século, se separou, houve uma separação nos dois livros, onde o livro de Lucas citava a biografia de Jesus e o livro de Atos falava do início da igreja, do período inicial da igreja. Então, por isso que se separaram os dois livros. A expressão Atos dos Apóstolos não faz parte da inspiração bíblica. Deram esse nome ao livro porque achava que ali eram os Atos dos Apóstolos, apesar de que a maior ênfase ao livro de Atos é a dois apóstolos, os outros participaram, mas a ênfase maior é Pedro e Paulo. Mais Paulo, com as suas viagens, a sua grande participação na evangelização dos gentios. O livro de Atos, Lucas descreve um período de 30 anos. Do capítulo 1 ao capítulo 28, tem um espaço de tempo de mais ou menos 28, do capítulo 1 ao capítulo 28, de 30 anos. E encerra com a última viagem de Paulo, a terceira,
quando ele vai a Roma e ali ele é preso e dizem que depois ele morre ali. O início, nós estamos falando sobre corpo. O início da igreja tem muita coisa importante para mostrar ali que a igreja funcionaria dessa forma. O primeiro momento é o momento do Pentecostes. Como nós já falamos no primeiro evento, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. Então você tinha toda aquela igreja, que era um grupo menor que 120 pessoas, todo aquele grupo foi alcançado pelo Espírito Santo. Foi visto, línguas de fogo sobre cada um deles. Todos falavam línguas, profetizavam. Então essa operação foi sobre toda a igreja, toda a comunidade, mostrando já ali aquilo que mais tarde Paulo descreve e usa nessa integração ali da operação do Espírito Santo, dessa forma integrada com todos os membros da igreja, ele usa a figura de corpo para ensinar o funcionamento da igreja. Tanto isso é verdade que logo então vamos pegar o início da igreja. A igreja começa, a substituição, o primeiro relato, muito interessante, a substituição de Judas por Matias, e vocês vão ver que é uma decisão não isolada, é uma decisão que eles tomam entre os apóstolos, mostrando que era conjunto, não era uma decisão isolada. Ali já está o primeiro indício do funcionamento da igreja. E no capítulo 6 surge a primeira grande necessidade da igreja. Veja, a igreja tinha um pouco menos de 120 pessoas. Pedro entrega a primeira mensagem, como nós falamos lá nos episódios anteriores, que é a primeira chave daquela profecia de Jesus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Reino ali é igreja, chave é a revelação que abre porta. Quem é a porta? Jesus. Então Pedro recebe a primeira chave, primeira revelação, ele entrega a primeira mensagem e a conversão de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. A segunda chave, Pedro, quando chega na porta do templo, junto com João, a cura do coxo, outra mensagem, ou seja, outra revelação. A segunda chave abre a porta pela segunda vez, 5.000 conversões. Depois, Cornélio. Então, a igreja cresce de maneira, assim, completamente fora do normal, e os apóstolos se sentiram muito limitados para cuidar de tudo aquilo. Então, no capítulo 6, há uma colocação importante que faz com que nós sintamos aquilo que era o funcionamento da igreja. Prestem bem atenção, irmãos. Lá na frente, o apóstolo Paulo vai falar sobre corpo, mas ele vai usar a figura de corpo para descrever tudo isso que vinha acontecendo na igreja. Ele não cria, já disse isso lá em outros momentos, ele não cria doutrina, ele descreve o que estava acontecendo. Então, no capítulo 6, o que acontece? Eles sentiram que não podiam agir só. Os apóstolos foram instituídos, então, os diáconos no capítulo 6. Mas eles disseram uma coisa interessante. Quanto a nós, preste bem atenção, que esse texto é um texto para ser meditado. Quando nós falamos de a palavra além da letra, há muita coisa que nós precisamos parar e observar e perguntar o que o Espírito Santo... Porque a palavra é inspirada, a palavra tem um objetivo, a Bíblia tem um contexto importante que é profético. Então, por que acontece ali? Quanto a nós,
perseveraremos na oração, eles vão cuidar desse serviço, não é? Porque a igreja cresceu muito. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Surge pela primeira vez essa expressão, ministério da palavra. Pela primeira vez surge aí essa expressão, ministério da palavra. Por que surge essa expressão, ministério da palavra? Mas que palavra se, naquela época, o que eles continham como palavra era o Velho Testamento? Tanto na forma escrita no grego, como a Septuaginta, que era a forma original no hebraico, como a Septuaginta, que era escrita no grego. Por que isso? Ministério da palavra. Aí é profético. Porque essa palavra descrita aí, ela não estava concluída. Porque ela vai se concluir, ela vai se completar com o cânon cristão, que ainda não estava feito, não estava pronto, né? Ele vai se concluir no final do primeiro século. Tanto é profético isso, por que ministério da palavra? Então nós vamos abrir aqui para entrar na profecia de ministério da palavra. Quanto a nós, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Vocês estão lembrados, lá no anterior, depois da ressurreição, a experiência de Tomé? Apalpa minha mão. Tato. Por que o tato? O tato é importante no cego. Por quê? Porque ele vê com o tato. Ele não enxerga, ele vê com o tato. Tomé não estava enxergando, ele precisava ver. Abrir os olhos da fé. Porque ali, quando ele toca na mão de Jesus, ele identifica o que a mão, que mais tarde, escrevendo aos Efésios, Paulo vai descrever essa mão como o ministério de Jesus. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, que ministério da palavra é esse? Vamos lá para Apocalipse. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, quem é a palavra que João viu ali? João viu Jesus glorificado. Então, o que é o ministério da palavra? Profeticamente ali no capítulo 6 de Atos. O ministério da palavra é o ministério de Jesus. Mas o ministério de Jesus era o quê? É em um? Não. O ministério de Jesus é a sua mão. É o agir da mão. Mas a mão só funciona se ela estiver no corpo. E a mão também só é capaz de realizar trabalho se ela tiver o comando do cabeça. Então, ali, quanto a nós somos mão. Nós vamos realizar a mão, mas nós somos a mão, é a mão de Jesus, é o ministério de Jesus. Por quê? Porque nós vamos trabalhar como ministério, mas o governo será de Jesus, porque o Espírito está operando. Isso é corpo. Sem nenhuma dificuldade de entender o que é corpo. Muito bem. Lucas, que começa a descrever o início da igreja. Ele começa a escrever isso mais ou menos no ano 70. Interessante. Depois das cartas de Paulo. Paulo começa a escrever as cartas antes. Paulo começa a escrever as cartas mais ou menos no ano 54, depois do Concílio de Jerusalém, segundo alguns historiadores. Esse é o início da igreja. Então você já está vendo que a igreja, como ela deve funcionar. Você está vendo profeticamente como ela vai funcionar. Esse é o início da igreja. Muito bem. 3 anos depois do início da igreja, mais ou menos, 3 anos depois, a igreja vivendo numa grande perseguição, mais por parte dos religiosos,
que chamavam a pregação dos apóstolos de seita. Que coisa interessante, né? Eles chamavam a pregação do cristianismo naquela época de seita. Então, se alguém chamar você de seita, fica tranquilo, porque lá no início também foi assim. Então, era o auge da perseguição. O Império Romano também perseguia, mas nem tanto. Era mais dentro de Jerusalém, era a perseguição maior à igreja. No meio, nesse terceiro ano, surge um elemento que foi muito importante para o início da igreja. Um jovem, dizem que ele tinha mais ou menos de 30 anos. Alguns dizem que tinha menos de 30 anos. Esse jovem tinha sido educado aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre, né, de ensino da religião, né, dos fariseus, de tudo aquilo que era a doutrina dos fariseus, na elaboração de toda a doutrina baseado, né, na lei e nos profetas, daquilo que eles tinham, que era a Bíblia do judeu. Que ele tinha sido educado para ser rabino. Ele era grego, tinha nascido em Tarso, mas Tarso é uma cidade que tinha essa condição de todos os moradores serem considerados cidadão romano também. Apesar de ser grego, ele tinha título de cidadão romano. Esse jovem perseguia a igreja de maneira violenta, muito, até que, numa dessas idas para perseguir a igreja e tal, ele teve uma experiência. E nessa experiência, ele ouviu uma coisa que deve ter sido muito importante para toda a vida de Paulo. Quem Deus usou para que Paulo tivesse a experiência? Seria difícil, todos tinham medo de Paulo. Ele era um perseguidor. Então, no caminho, ele ia em direção a Damasco, quando, nesse caminho dele, ele teve a seguinte experiência, uma luz forte, e ele ouviu uma voz. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele caiu, né? Não caiu do cavalo não, hein? Não existe essa colocação. Ele caiu, a Bíblia diz que ele caiu. Ficou cego, ali a luz forte, ele ficou cego, caiu e ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo dentro da Bíblia que tudo na palavra tem um significado. As coisas não estão soltas. O projeto de Deus é perfeito, ele segue uma linha. Então, eu sou Jesus. Mas quem é que Paulo perseguia? Paulo perseguia um irmão isoladamente, Pedro, ou outro irmão? Paulo perseguia a igreja. Jesus então diz a Paulo: você me persegue. Então a quem Paulo perseguia? Paulo perseguia o corpo de Cristo. Então por isso que Paulo diz mais tarde que a igreja é corpo de Cristo. Toda essa colocação doutrinária vai sendo colocada e mais tarde, quando a conversão dele, ele se converte, passa aqueles 3 anos no deserto, alguns falam para orar, para se consagrar mais, para entender um pouco mais do que estava acontecendo, e vem para Antioquia. Em Antioquia, uma cidade na Turquia, mas era uma cidade considerada, né, de domínio praticamente grego, porque era isso. E lá,
na igreja de Antioquia, ele começa a ter todo esse conhecimento da igreja. E ali em Antioquia, então ele começa a descrever daquilo que ele estava vendo na igreja. Talvez os 3 anos que ele passou lá no deserto, orando, se preparando, buscando o Senhor, tendo experiência com o Senhor, ele começa a ver tudo isso. Então ele começa a observar. Aí que é importante, irmãos. Então Paulo não cria doutrina de corpo. Ele começa a observar. Ele começa a descrever. Alguns dizem que Paulo foi para Antioquia e algum tempo depois, alguns dizem que talvez 4, 5 anos depois que Paulo estava frequentando ali, a conversão, logo um pouco tempo depois, 1 ano, 2, não sei bem de detalhe, mas logo depois de Paulo, a conversão de Lucas. Lucas era um médico que nasceu em Antioquia, era grego, mas desenvolveu toda a sua vida ali em Antioquia, se converteu em Antioquia, viveu a experiência da igreja de Antioquia. Alguns dizem que provavelmente Lucas, que era médico, ele se aproximou muito de Paulo, tanto que Lucas viajou muito com Paulo, talvez 2 ou talvez 2 viagens de Paulo, Lucas esteve presente. A última com certeza, porque Lucas foi para Roma com Paulo. Talvez a colocação de Lucas, da sua formação médica, tenha sido importante para mostrar a Paulo que a igreja funcionava como um corpo. Talvez Lucas tenha ensinado isso para ele. E então Paulo começa a ter a experiência de ver a igreja funcionando daquela forma, e tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele participou, de tudo aquilo que ele aprendeu, ele começa a ver a igreja funcionando dessa forma, como um corpo. Então aí ele começa a descrever o funcionamento da igreja. Eu já disse outras vezes que o livro de Atos, para mim, é a fisiologia da igreja. Apesar do livro de Atos, a ênfase maior a Pedro e Paulo, mas ele começa a descrever isso. Por quê? Porque no capítulo 15, isso foi também muito marcante para Paulo entender o funcionamento da igreja como corpo. No capítulo 15, que acontece um problema muito sério na vida da igreja, que levou a uma disputa muito grande da igreja de Antioquia, que estava voltada mais para os gentios, com a igreja de Jerusalém, quando a evangelização era aos judeus, e muitos judeus que tinham se convertido, quando aquele momento, quando a doutrina correu um sério risco, quando alguns tentaram colocar a doutrina judaizante dentro da doutrina da igreja, colocando os costumes das leis cerimoniais, né, e tudo mais dentro da igreja, criou aquele problema todo. Isso deu origem ao Concílio de Jerusalém para colocar ponto final às ideias que estavam em Jerusalém sobre colocar parte das leis morais e cerimoniais dentro da doutrina da igreja, aquilo que lá em Antioquia não aceitava. Por quê? Porque essa lei dizia que o gentio era imundo. Pedro teve um dom, que foi a visão do lençol com os animais. No momento da reunião, Paulo dá testemunho do que tinha acontecido, das suas viagens missionárias, e pareceu bem aos apóstolos ali e ao Espírito Santo. Então, há uma série de orientações. Aquilo ali é corpo. Paulo se conscientizou disso, tanto que é tão enfático o Concílio de Jerusalém que as primeiras cartas, dizem alguns historiadores, que a carta aos Tessalonicenses e a carta aos Gálatas foram as primeiras que ele escreveu, mas mais precisamente a carta aos Gálatas, toda ela tenha se fundamentado no Concílio de Jerusalém, quando ele fala que se outro evangelho for pregado que não fosse aquele, fosse anátema.
Então aí, irmãos, no início da igreja, nós estamos vendo de maneira muito clara a doutrina de corpo. Está inserida aí no funcionamento da igreja. Não era uma coisa isolada. O Espírito Santo já está trabalhando a igreja nisso. Paulo observa tudo bem e começa já nas suas cartas, ensinando às igrejas o funcionamento da igreja como corpo. Meus irmãos, é muito importante e esse assunto, porque nós estamos vivendo hoje um momento que precisamos de entender isso com muita clareza. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos entrar no próximo evento, nós vamos entrar então quando Paulo começa agora a dissecar esse assunto. Aí ele fala com clareza sobre o funcionamento da igreja. Nós vamos começar a observar então, nos próximos programas, a maneira como ele aborda esse assunto dentro da igreja, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Depois nós vamos ver com bastante cuidado e ênfase, quando ele aborda esse assunto, escrevendo aos Efésios, quando ele usa quando ele fala sobre os ministérios. Então nós vamos continuar com esse assunto. E eu gostaria que os irmãos participassem, nossos irmãos, os irmãos, né, da Igreja Cristã Maranata, outros irmãos nossos, servos de Deus que também participam conosco. É uma honra, é um prazer muito grande, sejam bem-vindos e podem também participar e mandar também todas as suas contribuições serão vistas aqui. Amém? A paz do Senhor. Até a próxima semana.